Nós estamos agora no programa 4 da semana 3 e nosso velho problema, né, aquele de entrar com o número real inteiro, com um valor que tem que ser string, né, representando o real inteiro, e aí se for uma coisa ele vai pedir um número inteiro, se não ele vai pedir um número real. O que muda agora é o seguinte, olha, no caso de ter escolhido trabalhar com o número inteiro, considere que será um inteiro positivo. É para considerar, vai ser, tá? Senão o programa não vai funcionar direito. Quando fala considere, a gente não precisa tratar no nosso programa quando aquilo não acontecer. Não preciso gerar uma mensagem de erro, eu vou considerar que ele é um inteiro positivo. E faça com que o programa imprima todos os números de 0 até o valor, inclusive esse valor. Então esse é o problema. Quando o número for inteiro, se ele entrar lá com 5, é para eu imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, para isso eu vou ter que usar um conceito novo para a gente, que é uma estrutura de repetição, na verdade, tá? Não é de controle de fluxo, é uma estrutura de repetição. Controle de fluxo é if. If com else é if, né? Mas aqui é uma estrutura de repetição. E aí a gente vai usar o while como um contador, ou seja, cada vez que ele rodar, ele vai mudar o número para um próximo valor. E ele vai então contando esse número. Então é isso que nós vamos fazer. Bem, aí tem a situação, no caso dele ter escolhido trabalhar com o número real, é para fazer a mesma coisa que já estava fazendo no programa anterior, que foi o 3, que era arredondar os valores para cima e para baixo. Então eu vou usar o programa 3, tá? Que já usou do Math, da biblioteca Math. Vou colocá-lo, copiá-lo todo aqui, olha. E tirar essa diferença de entrada e saída aqui e processamento, porque está tudo já misturado. E vamos lá, o que eu vou ter que fazer? Se o número for inteiro, não tem nada de raiz e cosseno, para fazer outra coisa. Se o número for real, aí é para fazer a mesma coisa. Então essa parte do número real não mexo nada, essa parte da entrada e da verificação da validade eu também não mexo, eu só vou mexer se o tipo for inteiro. E aí é que a gente vai entrar com o loop, com o while. O que é o while, ou while, se a gente quiser meio que falar da forma mais abrasileirada? Então, o while, o que ele faz? Ele, enquanto uma condição for verdadeira, ele repete aquilo. Condição verdadeira, repete. Condição verdadeira, repete. Então, é muito importante ter uma condição de saída. Ou seja, se a condição ela sempre for verdadeira, o programa entra em loop infinito. Loop infinito é quando ele vai repetindo sempre. Se você não parar o programa, não forçar a parada dele, ele vai continuar repetindo aquilo. Então, por exemplo, se A é menor do que 3 e imprima A, quer dizer, se fosse um while no lugar do if, ia dar um problema de loop infinito, porque ele não muda o valor de A. Então a gente tem sempre que mudar o valor da variável que está dentro do while. Vamos começar, né? E aí a gente vai vendo como que mexe com ele. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que imprimir os números 0 até num. Então eu vou chamar assim de cont. Vai ter uma variável lá dentro que ela vai contar de 0 até o número. E ela vai ter que começar com um valor, porque se eu estou contando, eu tenho que já começar dando um valor para ela. Então, a variável cont é igual a 0. Aí vem o while. Enquanto o cont for menor ou igual ao num, porque eu não tenho que fazer o cont imprimir o 0, depois ele vai mudar, é para ele mudar de valor para 1, aí eu vou imprimir o 1. Então, no momento, ele vai ser igual ao num, e aí ele vai imprimir pela última vez. Por quê? Porque depois ele vai ser maior do que o num e não vai respeitar, não vai obedecer a condição. E aí é que ele sai. Por isso que é importante ter condição de saída. Então aqui dentro do while, o que vai ter? Vai ter printf, print o número que eu quero imprimir. Então eu vou imprimir aqui o número cont. Cont está fazendo esse papel. Ele começa em 0, eu não tenho que contar de 0 até num. Então ele começa em 0, né? E aqui eu vou precisar dele formatado e o cont aqui vai estar entre chaves. Então eu vou imprimir o cont e uma quebra de linha. Só que depois que eu fizer isso, eu tenho que mudar o valor de cont. Então eu tenho que fazer o cont igual ao cont mais 1. O que significa isso? O próprio valor de cont vai ser atualizado, porque ele vai valer o que estava em cont mais 1. Então isso aqui é um incremento.
É uma operação de incremento de valor de uma variável. Esse incremento normalmente vai acontecer dentro de um loop, porque muitas vezes, para muitos problemas, vai ser necessário começar uma variável no valor, que é o cont igual a zero, e ele vai subindo de valor, olha, cada hora ele tem mais um, e vai imprimindo um novo valor. Então, enquanto o cont for menor ou igual a num, e o cont vai mudando de valor aqui dentro, tá vendo? Enquanto ele for menor ou igual a num, ele entra e faz isso daqui. Quando não for mais, ele sai. Então, se o meu num vale 5, ele vai imprimir. O cont começa com 0. 0 é menor ou igual a num, porque um while está fazendo o mesmo teste da condição do if. Ele só muda no final. O if, quando ele chega no final aqui, ele termina, ele sai. O while não. Quando ele chega no final, ele volta e testa de novo. Então vamos lá, como vai acontecer? Cont começa valendo 0. 0 é menor ou igual a 5, imagina que o usuário entrou aqui com o número 5, o número inteiro 5. Então 0 é menor ou igual a 5, verdadeiro, ele entra. Se ele entra, ele já chega a imprimir no cont. Por que é o cont que eu quero imprimir? Eu quero imprimir todos os números de 0 até o valor numérico, informado, que é o num. Então é o cont que vai fazer essa função. Então eu imprimo essa variável e logo mudo o valor da variável. Ou seja, eu faço o incremento. Porque ele tem que mudar. Veja que se ele não mudasse, ele poderia entrar, ele ia entrar em loop infinito. Porque se ele imprimir uma vez, ele ia imprimir para sempre, se a condição aqui não fosse, tivesse suas variáveis alteradas. Então o cont aqui da condição, olha, ele está mudando de valor. Ele ou num tinha que mudar de valor, porque senão ele nunca sairia do loop e, mais uma vez, geraria um loop infinito. Então esse programa aqui vai ficar imprimindo esses números aqui, enquanto o cont for menor ou igual a num. Então ele vai imprimir, né, esse printf aqui, que é a variável cont, é um número que vai mudando de 0 até, por exemplo, o número que seria 5, por exemplo. Aqui embaixo esse printf já não faz mais sentido, eu vou só comentar ele por enquanto, já já a gente finaliza esse programa. Vou executar, não preciso mais testar as opções diferentes, eu vou testar só para o inteiro, imagina os 5 ali que eu coloquei. Então vamos ver o que ele imprimiu aqui, deixa eu chegar para cima. Olha, ele está imprimindo aqui, ó, o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5. Ele só deu uma quebra de linha a mais. Então ele foi imprimindo. Como era um printf, um print que veio depois, ele já iria imprimir uma quebra de linha. Então eu poderia só... tirei a quebra de linha, tá vendo? Se eu colocar 5, agora ele vai imprimir tudo sem uma quebra de linha adicional. Então, quando ele vem com um print, ele já dá uma quebra de linha. Então, não preciso forçar aqui uma nova quebra de linha. Então, quer dizer, olha, você imprime loop o que você quiser. Se eu tivesse entrado com inteiro e o valor 100, o que ele vai fazer? Imprime até 100, tá vendo? Mesmo jeito que eu fiz o exemplo para 5, agora ele vai imprimir, ó, 0, 10, 20, 50, 100, até chegar em 100. Se eu tivesse colocado 1000, ele imprime 50 mil, 200 mil, ele imprime o que for. O que não pode é 1000. Ó, vai imprimindo, está imprimindo. O que não pode é não incrementar o cont aqui dentro do while. Então, enquanto a condição é verdadeira, ele vem e faz o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Está pedindo para imprimir. Então, ele vem e imprime o número. Então, ele está fazendo o que foi solicitado, que é imprimir todos os números. No caso de ter entrado com o número inteiro, com a opção inteiro aqui, ele vai imprimir todos os números de 0 até esse número. Isso foi feito com o comando while, que é uma estrutura muito importante, a estrutura de repetição. Tem outra, nós vamos aprender ainda o for, mas por enquanto nós vamos focar no while e aprender bem ele. Nesse exemplo a gente usou o while como um contador. Ele pode ser usado de outras maneiras, a gente ainda vai ver também.